novo para apresentar a quinta aula, cadeia de frio da disciplina Fisiologia e Tecnologia pós-colheita de frutas e hortaliças in natura e minimamente processadas. Bom, já dissemos que existe um grande desafio pela frente, que é a garantia da presença de frutas e hortaliças na mesa do consumidor ao longo de todo o ano. A presença de frutas e hortaliças com qualidade. E para que isso seja possível, é fundamental que assumamos boas práticas de conservação. Normalmente, a primeira prática de conservação adotada é a refrigeração das frutas e hortaliças. E essa prática ela pode vir aliada a outras práticas como a modificação atmosférica, o uso da irradiação, o uso de tratamentos químicos, dentre outras. Hoje nós vamos falar basicamente do uso da refrigeração e do respeito à cadeia de frio. Na verdade, nós que trabalhamos com pós-colheita de frutas e hortaliças não fazemos milagres. Nós não temos uma varinha de condão que toca num fruto e hortaliça e transforma um fruto e hortaliça sem qualidade num produto com qualidade. Então é fundamental que o fruto, que a hortaliça, antes de ser armazenada, ela apresente características ou apresente atributos de qualidade favoráveis ao consumidor. Então ela tem que apresentar toda a volúpia sensorial esperada pelo consumidor, tem que apresentar o valor nutricional adequado, tem que ser segura, para que a partir daí a gente passe a assumir as boas práticas de conservação. Muito bem, a cadeia de frio envolve o resfriamento do fruto e a manutenção do fruto frio desde a colheita até que o fruto atinja o atacado, varejo ou até mesmo a mesa do consumidor. Na verdade, o fruto é colhido normalmente sob altas temperaturas. A temperatura de campo pode estar a 30 graus, 40 graus. Então ele é colhido normalmente quente. E esse calor de campo ele tem que ser eliminado o mais rápido possível. Quanto mais rapidamente eliminamos o calor de campo, maior o potencial de conservação da fruta e da hortaliça. Então a cadeia de frio é iniciada no campo, logo após a colheita, o mais rápido possível, e é mantida até que o fruto atinja o atacado varejo. Em alguns casos, deve ser preservada até a mesa do consumidor. O calor de campo do fruto, ele pode ser retirado em práticas associadas à higienização que é necessária. Por exemplo, uma banana que é despencada, ela elimina o látex, e esse látex tem que ser estancado rapidamente. Como nós vamos estancar o látex num processo que envolve, inclusive a lavagem do produto, por que não usarmos uma água fria, o mais frio possível? Então, esse processo de higienização, normalmente, ele se associa à retirada de campo do produto, mas simplesmente a retirada de campo não é o suficiente. É fundamental que o fruto seja resfriado até a sua temperatura ótima de segurança. Digo, ótima de segurança. Cuidado para que a temperatura de chilling não seja atingida. Muito bem. As frutas e hortaliças minimamente processadas, elas devem ter sua temperatura mantida até que o produto atinja a casa do consumidor, diferentemente de frutos intactos. A cadeia de frio para frutos intactos pode ser mantida sem problema algum até o atacado e varejo. Agora, frutas e hortaliças minimamente processadas, que são mais suscetíveis a deteriorações e são consumidas, estão prontas para serem consumidas, essas não. Essas têm que ser mantidas a frio até o momento do consumo. Por que eu posso interromper ou finalizar a cadeia de frio de um fruto intacto no atacado ou no varejo? Porque normalmente essa fruta e essa hortaliça, ela vai ser lavada, ela vai ser sanitizada, ela vai ser descascada. Então, o risco de contaminação microbiológica pelo consumo desses frutos intactos, ele é minimizado pelo descascamento, pela higienização. Já uma fruta e hortaliça minimamente processada, não. Ela vai ser consumida assim que for aberta a embalagem, ela não vai ser lavada. Nenhum procedimento vai ser assumido, a não ser a abertura
da embalagem e o consumo. Então, se a temperatura ou se a cadeia de frio for quebrada, a carga microbiana pode aumentar de forma a comprometer a saúde do consumidor. Então, cadeia de frio para minimamente processados tem que ser preservada até que o fruto seja consumido. O resfriamento do vegetal, ele deve ocorrer o mais breve possível, já falamos sobre isso. E normalmente recomenda-se que o armazenista, o produtor ou o armazenista, ele disponha de pelo menos 2 câmaras frias. Uma câmara fria pequena, que é usada para o pré-resfriamento do produto. Então o produto está com uma temperatura de 40 graus, 30 graus, 20 graus. Então ele usa essa pequena câmara para pré-resfriar a fruta e a hortaliça que foi colhida no dia. E ele deveria ter uma segunda câmara, que é a câmara que nós chamamos de armazenamento definitivo. Esta sim, uma câmara maior, que recebe diariamente, a cada 2 dias, a cada semana, o produto já pré-resfriado. Por que eu não utilizo uma única câmara para pré-resfriar e armazenar definitivamente a carga? Imaginem só, um fruto colhido a 40 graus hoje foi colocado na câmara fria e atingiu no dia seguinte a temperatura de 0 grau. No dia seguinte eu faço uma nova colheita, o fruto entra na câmara a 40 graus. Esse fruto que entrou a 40, ele vai elevar a temperatura daquele fruto que está dentro da câmara a 0 grau. Isso provoca uma oscilação. Essa oscilação é entendida como quebra de cadeia de frio que compromete a qualidade do produto e o seu potencial de conservação. Logo, idealmente, devemos dispor de 2 câmaras, uma pequena para o pré-resfriamento e outra para o armazenamento definitivo. O pré-resfriamento de frutas e hortaliças, ele é obtido pelo uso de diversos meios de transferência de calor. O ar, que é o mais usado, a água, o gelo, o vácuo. No caso da câmara de armazenamento definitivo, basicamente utilizamos o ar como meio de transferência de calor. Vamos discorrer rapidamente aqui sobre alguns métodos de pré-resfriamento. Então, existem várias técnicas já desenvolvidas para pré-resfriamento de frutas e hortaliças, sendo que o sucesso de cada uma delas depende da habilidade do meio de transferência de calor para retirar o calor do produto sem lhes causar ou sem lhe causar danos. Já falamos que frutos tropicais e subtropicais são suscetíveis a uma injúria conhecida como chilling. Se o produto for resfriado a uma temperatura abaixo daquela considerada de segurança, ele vai perder sua qualidade. A maioria dos sistemas se baseia na transferência do calor por convecção ou evaporação. E a eficiência do método depende do tipo de produto e do grau de exposição do produto ao meio de transferência de calor. Por exemplo, tipo de produto. Vejam quanta diferença existe entre um morango e uma melancia. É muito mais fácil resfriar um morango que é pequeno do que uma melancia, que além de ser grande, apresenta uma casca espessa. E o grau de exposição do produto ao meio de transferência de calor também é muito importante. Imaginem só, vocês enchem uma câmara fria com frutos. Que dificuldade teríamos para garantir que o ar que é soprado numa periferia da câmara atinja o centro da câmara se não houver espaço para veiculação desse ar, desse meio de transferência de calor. Então, o ideal é que a carga seja espaçada, criando-se espaços para o fluxo do ar frio e que as embalagens também que recebem as frutas e hortaliças apresentem orifícios que garantam a transferência ou o fluxo do ar frio por entre a mercadoria. Então, normalmente, a câmara de pré-resfriamento é uma câmara pequena que deve ser distinta da câmara de armazenamento definitivo, uma câmara maior. Muito bem, os principais meios de transferência de calor no pré-resfriamento são o ar, a água, o vácuo e o gelo, enquanto no armazenamento definitivo o ar se destaca. E comecemos a falar, então, sobre o pré-resfriamento à água. O pré-resfriamento à água é um método muito efetivo, visto que a água é um excelente meio de transferência de calor. As vantagens de uso da água são, principalmente, a sua agilidade. Em 10, 20 minutos nós conseguimos pré-resfriar toda uma carga de toneladas. Então, muito efetivo.
salientando aqui que quanto mais rapidamente nós pré-resfriamos o produto, maior o potencial de conservação deste produto. Quanto mais tempo levamos para pré-resfriar o produto, menor o potencial de conservação deste mesmo produto. Logicamente, a grande limitação deste método é a disponibilidade de água. Não poderíamos recomendar, por exemplo, o pré-resfriamento com água no interior do Nordeste, onde falta água, em Israel, em regiões áridas. O pré-resfriamento à água, ele se dá por imersão ou pulverização do produto com água a baixas temperaturas. Recomendado, então, para aquelas culturas que necessitam de lavagem antes da embalagem. A umidade pode gerar um problema, seja para a embalagem, seja para o potencial de armazenamento, porque nós sabemos que a água ela é fundamental para o desenvolvimento de micro-organismos. Visto que os micro-organismos se aproveitam dessa água para a sua proliferação, nós devemos monitorar constante e dinamicamente a qualidade dessa água. A água deve ser de altíssima qualidade, tratada, normalmente tratada com cloro, para evitar possíveis problemas de contaminação cruzada em função do uso da água. Um segundo método de pré-resfriamento também extremamente efetivo é o vácuo, o pré-resfriamento a vácuo, que normalmente é usado juntamente com a água. A gente usa o vácuo com pulverização de água dentro da câmara de pré-resfriamento. Ele se baseia no resfriamento evaporativo e a cada 10 graus resfriado de um produto, se perde 1,8% da massa pela evaporação. Essa seria uma das principais limitações do método, a perda de água que ocorre, que não é uma perda pequena. Agora, a grande vantagem é a seguinte, a perda de água se dá de forma uniforme, desde o centro da polpa até a casca. Não é uma água perdida superficialmente que levaria ao enrugamento do produto. Então essa é uma grande vantagem. Quando se usa o ar, por exemplo, tende a se perder água superficial e o fruto pode enrugar. No pré-resfriamento a vácuo, o murchamento ele não é notado, embora ocorra uma perda de água por evaporação. Então ocorre uma perda de água uniforme através do produto e uma outra vantagem é que o produto pode ser pré-resfriado já embalado. O produto é resfriado de forma uniforme, um processo também rápido que gasta em torno de 20 a 30 minutos. Uma segunda desvantagem seria o alto custo. Pelo alto custo, o pré-resfriamento a vácuo ainda é pouco usado no mundo. Eu diria que ele é muito usado, sim, para alface tipo americana. Eventualmente se usa em brócolis, mas de uma forma geral ele é pouco usado em função do alto custo. O meio de transferência de calor mais usado no mundo é o ar. O pré-resfriamento a ar, então, ainda hoje é o mais usado, embora não seja o mais efetivo. O pré-resfriamento a água ou a vácuo são mais efetivos que o ar. Mas em função do baixo custo, o pré-resfriamento com o ar ainda é o mais usado no mundo inteiro. E normalmente também esse ar associado com a água. A câmara fria que pré-resfria o produto com ar, ela recebe pulverizações, nebulizações para que se minimize a perda de água. Então, a técnica mais comumente empregada no mundo, mas que exige um tempo maior de resfriamento. A variabilidade de exposição do produto ao fluxo de ar determina uma variação na taxa de resfriamento e temperatura final deste produto. Então, nós temos que tomar muito cuidado com a exposição do produto ao meio de transferência de calor com ar. Com a água isso não é problema, porque todo o produto vai estar em contato com a água. O vácuo também permite uma refrigeração uniforme. Já o ar, se não criarmos canais de fluxo de ar frio, a refrigeração pode ocorrer de forma desuniforme, o que irá comprometer a qualidade do produto final. Mas ele é um método de larga aplicabilidade pelo menor valor, e a sua eficiência, então, depende do volume de ar circulado e da exposição do produto ao ar frio. Do ponto de vista do volume de ar circulado, nós poderíamos pensar o seguinte, vou aumentar o fluxo de ar ao máximo para aumentar a eficiência do método. É uma maneira correta de se pensar. Só que se o fluxo de ar for muito alto, esse alto fluxo vai provocar a desidratação superficial da fruta, da hortaliça,
promovendo o seu murchamento, a sua desidratação. Se o fluxo for muito lento, o fruto vai demorar muito para ser resfriado, perdendo o potencial de conservação. Então temos que trabalhar no caminho do meio, com equilíbrio, visando sempre um produto final de alta qualidade, claro, considerando-se o custo-benefício. E a exposição do produto depende do tamanho do produto, o produto está embalado, não embalado, e depende da nossa habilidade em criar os canais para o fluxo do ar frio entre pallets e dentro das caixas que devem ser perfuradas. O gelo foi um dos meios de transferência de calor mais usados na antiguidade. Talvez o meio de transferência de calor primeiramente utilizado. Mas o gelo está longe de ser um bom meio de transferência de calor. Na verdade, ele é um péssimo meio de transferência de calor, isoladamente. Entretanto, se aliarmos o gelo com a água, ele se transforma num bom meio de transferência de calor, o que é usado, por exemplo, na Califórnia para pré-resfriar brócolis. Aí sim, eu uso gelo com água, a água perde o calor para o gelo, ela se resfria, essa água resfriada a 0 grau, ela resfria a carga, por exemplo, o brócolis, e em seguida o brócolis sai frio e recoberto pelo gelo. Aí sim o gelo vai cumprir um bom papel de isolante térmico. O brócolis seria resfriado a 0 grau e esse 0 grau seria mantido pela camada de gelo que o recobriria. Então, é um método pouco efetivo se usado isoladamente, mas quando associado à água ele tem sua eficácia extremamente aumentada. A fruta e hortaliça, então, ela deve ser pré-resfriada numa câmara pequena. Podemos usar o ar, o gelo misturado com a água, o vácuo, a água isoladamente. E uma vez pré-resfriada, uma vez atingida a temperatura ótima de armazenamento, a carga, então, deve ser transferida imediatamente para uma câmara maior de armazenamento definitivo que vai receber a carga de toda uma safra. E no armazenamento definitivo, o ar, sem dúvida nenhuma, é o meio de transferência de calor utilizado. Ele normalmente, na câmara de armazenamento definitivo, também é associado com a água, seja por nebulização ou pulverização, para que seja garantida uma alta umidade relativa dentro da câmara. Se a umidade relativa estiver baixa, imagine uma carga que está sendo armazenada por semanas, meses, no caso de maçã, até 1 ano. Essa carga, ao longo de 1 ano, de vários meses, de algumas semanas, pode desidratar se a umidade na câmara não for mantida alta. E essa umidade deve ser mantida entre 80% e 100%, próximo a 100% para folhosas e, no caso de frutas e hortaliças, entre 80% e 95%. Então, frutos entre 80% e 95%, folhosas em torno de 100% para evitar-se o murchamento. Aqui exemplo de frutas e hortaliças que foram armazenados a baixa temperatura, ou desculpe, a baixa umidade relativa. A banana, ela escurece na sua base e as folhosas, elas murcham. Aqui um maracujá, que apresenta aquele aspecto que nós chamamos de aspecto de gaveta, extremamente enrugado, sinônimo de um armazenamento sob condições de baixa umidade relativa. Um detalhe que nós temos que atentar é o seguinte: nós temos que facilitar a movimentação da carga, seja horizontalmente, seja verticalmente, para que não se quebre a cadeia de frio. Dificuldades de movimentação de carga normalmente conspiram a favor da quebra da cadeia de frio. Porque eu gastaria muito tempo para transferir uma carga de uma câmara para um caminhão, de um caminhão para uma câmara no atacado, do atacado para um novo caminhão de um varejista, do caminhão do varejista para a sua câmara fria, e da câmara fria para uma gôndola refrigerada preferentemente. Se essa movimentação for lenta, a cadeia de frio é quebrada, e isso não é bom para a qualidade do produto. Então, para facilitar a movimentação horizontal e vertical das cargas, nós recomendamos a paletização da carga. É a organização horizontal e vertical sobre pallets, sobre estruturas de dimensões pré-estabelecidas. E quando usamos a carga paletizada, fica inclusive mais fácil de se organizar a carga dentro da câmara fria, propiciando canais de
para um melhor fluxo de ar. Por exemplo, aqui eu tenho um pallet separado de outros pallets e a carga, o ar frio passa nesses canais aqui. E vejam que as caixas apresentam orifícios por onde o ar frio pode passar. Ele atravessa esses orifícios, atingindo diretamente a fruta, a hortaliça. O frio, então, gente, é o primeiro método a ser utilizado na conservação de frutas e hortaliças, mas, obviamente, ele pode ser acompanhado de outros métodos de conservação que serão alvos das próximas aulas. Muito obrigado.